A gente continua nesse clima de cultura, afinal de contas, contar a história de uma menina que guardava os sentimentos em uma caixa. É a essência do romance intitulado Quando as Borboletas Saem do Casulo, que vai ser lançado hoje às 6h30 da noite na livraria Caramurê, no Madison Plaza, em frente à Praça da Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Livro que sai pela Caramurê Publicações. Recheado de lirismo e escrito tanto em poesia quanto em prosa, a obra envolve um público de diversas idades e quem fala mais sobre esse trabalho é o autor do livro, o escritor, poeta e educador Anderson Chon, conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo e parabéns pela obra desde já, Anderson. Bom dia para você. Bom dia, Jefferson. Meu nome é Anderson Chon. Disseram que eu tenho um dom de fazer poesia, eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, Jefferson, eu não gosto de nada de rótulos. Se for para me rotular de alguma coisa, podem me chamar de pegador. Pegador? Mas calma, não é tipo de pegador, pô. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, poesia em amor, porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon. Um bom dia, ouvintes. Muito prazer. Já chegou recitando. Legal, valeu. Seja bem-vindo, Anderson. Deixa eu te falar, nesse livro, tive dando uma olhada, Quando as Borboletas Saem do Casulo, você dá vida a uma personagem que coleciona sentimentos, não é verdade? Vi, inclusive, que na abertura do livro você faz alusão também aos sentimentos que brotam no seio da família, faz referência especialmente ao seu avô como uma das fontes dos sentimentos que te alimentam. E a gente está numa época em que as pessoas têm sido tomadas muito por tecnologias, não é verdade? Até pelo distanciamento que essas tecnologias provocam, tecnologias que aproximam, mas ao mesmo tempo separam as pessoas. Qual é a mensagem que você quer passar exatamente com esse livro, Anderson? É muita pretensão minha achar que eu consigo passar alguma mensagem, né? Isso está muito mais relacionado a quem vai ler. Mas o meu objetivo com a escrita desse livro é fazer uma reflexão sobre os sentimentos. A gente passou 2 anos em isolamento social, onde alguns dos nossos sentimentos se afloraram e algumas pessoas brigaram com isso. Eu não sei se a gente tem uma educação dos sentimentos. Então, o que eu acho que o livro pode fazer é que a pessoa que esteja lendo consiga se colocar diante dos seus próprios sentimentos, assim como a jovem Mari fez, colecioná-los, entendê-los, acolher os sentimentos, eu acho que é importantíssimo. E, no final das contas, dialogar através da prosa, através da poesia com os sentimentos, é dialogar consigo mesmo, né? Essa personagem que você cria, essa que coleciona sentimentos, de onde que ela surgiu? Minha sobrinha se chama Mariana, ela tem 8 anos, é uma jovem super esperta, assim, e toda vez que eu estava escrevendo sobre Mari, a Mari do livro, eu enxergava a minha sobrinha Mariana, era a voz de Mariana que estava no meu ouvido, e narrar um livro em primeira pessoa com uma criança é algo muito divertido. É como se tivesse aquela criança ali, aquela inocência, aquele amor incondicional ali ao seu lado, te falando e de alguma forma eu captando, né, mediando essa mensagem e escrevendo. Então, todas as passagens de Mari no livro são baseadas na minha sobrinha. Mas por essa inspiração, o seu livro é mais para ser lido por criança, por adolescente? O seu leitor, o leitor que você busca, o leitor que pode se sensibilizar, não depende da idade, para buscar as ideias e as dores que você está pegando e transformando em livro? Então, Ernesto, assim, eu não sou um cara muito fã dos clichês, mas eu tenho respondido essa pergunta com um clichê de para todas as idades. Isso. Porque no final das contas a gente está falando sobre sentimento e todo mundo sente, né? Eu acho que a leitura desse livro te coloca em consonância com a sua criança interior. Então, no final das contas, todo mundo já foi criança, todo mundo já teve alguma dúvida sobre sentimentos. Então, entra nesse clichê. No entanto, a gente está conseguindo chegar até escolas, né? Então, uma turma do 8º ano já adotou, outra turma do 7º ano. Eu vejo que esse livro conversa muito com aquela faixa etária do ensino fundamental 2. Então, ali 12, 13, 14, 15 anos. Mas, por exemplo, meu pai leu, gostou bastante. A gente vai ter hoje
lá no Madison Plaza, hoje é o lançamento, uma conversa mediada com o autor João Mendes, que leu e também gostou bastante. Então, no final das contas, tá todo mundo liberado para ler o Quando as Borboletas Saem do Casulo. Maravilha. O Anderson, e essa interação com escolas? E, assim, não é um livro que foi adotado aleatoriamente, é mais uma produção, saíram várias aí que resultaram desse período de pandemia que todo mundo foi obrigado a ficar refletindo um pouquinho mais sobre as coisas e perceber a vida de uma forma diferente, né? Mas qual é a tua expectativa como autor de interação, sobretudo com essa faixa, principalmente os estudantes aí de Fundamental 2, que é uma turma que já está acessando um volume absurdo de informação o tempo inteiro pelos celulares, pelo computador, e você chega com um livro com uma proposta dessa de tocar as pessoas, né, pela emoção que a literatura causa, né, e qual é a tua expectativa de interação com esse público, especificamente com essa juventude que a gente precisa cada vez mais estimular o gosto pela leitura? Eu gosto de usar a metáfora do paraquedas, né? O pular de paraquedas deve ser maravilhoso. Nunca pulei, não sou um cara tão corajoso assim. Vai que é boa, já fiz isso. Vai que você vai gostar, você vai escrever muita coisa boa, com certeza. Vai deixar. Mas tem a parte que você cai, né, a queda livre, e tem a parte que você puxa o paraquedas, que você está mais lento. E as duas partes são prazerosas. Então, eu acho que um convite a pisar no freio, convidar a juventude a sair um pouquinho da informação do celular, ir para a mídia mais física, isso é importante também. Eu sou professor, hoje eu ensino comunicação no Instituto de Educação, Instituto JCPM, mas eu, por 10 anos, dei aula de redação em escolas. E eu vi na prática que esse convite ao desacelerar, quando isso é feito de forma criativa, quando isso é feito de forma desafiadora, funciona. E, por si só, esse livro já traz uma atividade, porque a personagem, a Mari, ela cria o espaço reservado para sentimentos, que, no final das contas, é uma caixa de sapato onde ela vai colocando todos os sentimentos que ela descobre em formato de poesia. Então, pode ser uma atividade que os professores peçam aos seus jovens e assim vai fazer com que, meio que uma metalinguagem, né? Você vai usar do livro para fazer o livro, no final das contas, sabe? Então, eu acredito que vai ser uma inserção muito bacana, se bem trabalhado, porque aí entra o lado do educador, que é o mediador de informação, do professor, da professora, que precisa estar motivado pela coordenação, pela direção, pela Secretaria de Educação, para que ele consiga fazer um bom trabalho a partir desse livro. Está conversando aqui com o Anderson Schon, que é autor do livro Quando as Borboletas Saem do Casulo, livro que está sendo lançado hoje na livraria Caramurê, lá no Madison Plaza. Schon, conta pra gente um pouco sobre o processo de criação. Eu vejo muita gente comentando, tem que ter inspiração, eu não tenho aquela inspiração para criar um texto, fazer uma poesia. Como é que se dá, no teu caso em particular? Você, de fato, se deixa levar pela inspiração ou pesquisa, é aquele cara mais detalhista? Dá uma dica para quem quer seguir a carreira do poeta, digamos assim. Do pegador. Boa. Essa dica eu acho que o horário não permite ainda. Mas da escrita, tem diversas formas de escrever, né? Eu completo em 2023 10 anos de literatura. Eu me considero um operário da literatura. Então, eu não sou muito mais o da busca pela inspiração. No final das contas, eu amo a simplicidade. Eu acho que a rotina é a coisa mais maravilhosa que pode existir, sabe? Eu adoro acordar e tomar café e olhar pela janela. Eu não preciso que grandes coisas aconteçam para eu conseguir me inspirar nisso. Então, no final das contas, esse livro é a minha maior inspiração. Na verdade, o que me deixava intrigado é essa ideia dos sentimentos, as pessoas não conseguirem dialogar com seus sentimentos. A minha sobrinha, que é lindíssima, super irrequieta, super curiosa. Os meus 10 anos de educação, eu lidei com muitas crianças, muitas crianças mesmo. Então, no final das contas, tudo isso me inspirou para escrever. Mas pode ser que eu saia aqui agora, por exemplo, eu já saí e fui na Avenida 7 e aconteceu algo que me inspirou a escrever, sabe?
mas eu não fico buscando inspiração. No final das contas, eu tenho uma biblioteca, alguns livros são sobre escrever livros, então quando eu preciso eu vou lá escrevê-los. Sou um cara que sempre estou fazendo oficinas também, estou em contato com essa cena literária baiana. Pessoas me inspiram muito, E sabe? tem Mari, né? Sentar, conversar. E tem Mari, né? Desculpa. E tem Mari, né? A sobrinha, né? Sim, sim. Pô, Mariana, super inspiração. Minha mãe, meu pai, meu avô já falecido, minha avó. Eu adoro pessoas, sabe? Eu acho que por isso que eu sou educador, por isso que eu sou escritor. E essa liberdade dessa inspiração poder vir de todas as partes, dessa inspiração ser mais teórica mesmo, do estudo, da pesquisa, eu acho que tudo vale. Eu sempre digo, né, que não é à toa que a palavra livre e a palavra livro são tão parecidas, né? Porque literatura é a arte da liberdade. Maravilha. Deixa eu lembrar aqui, convidar o nosso público para o lançamento do livro Quando as Borboletas Saem do Casulo. Vai ser às 6h30 da noite na livraria Caramurê, ali no Madison Plaza, em frente à Praça da Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Livro que sai pela Caramurê Publicações. Aproveito até para deixar um abraço para Fernando Berlander. Fernando Berlander, cara que toca a Caramurê Publicações, editora que lança livros de primeiríssima qualidade, tanto no acabamento quanto em relação aos conteúdos. Um guerreiro, você, Fernando, para manter viva a arte de lançar livros numa época de tanta vida virtual, não é verdade? Ele que inclusive ilustra a capa e contracapa desse Quando as Borboletas Saem do Casulo. Anderson, parabéns pela obra, que venham muito mais outras para a gente se deliciar com essa literatura, e um prazer, viu, recebê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, sucesso sempre, abraço forte, até a próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado, ouvintes. 6h30 hoje lá na Madison Plaza. Espero todo mundo lá. Beijos e abraços crônicos e até breve. Valeu, Anderson Chon, um abraço forte. Agora 8h45 na Tarde FM.